Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Mais uma live de quarta-feira. Hoje o papo é com a Priscila Sampaio. Ela é atriz e outras cositas más. Ela vai contar tudo aqui pra gente. Hoje encerra meu primeiro ciclo de lives aqui no Insta. No mês de outubro, quem vai pilotar as picapes é a Thaís. E eu volto então em novembro, né? Estou participando de tudo ativamente, mas as lives de quarta no próximo mês serão com a Thaís, conversando com outros convidados, tá? Só para poder lembrar que essa live, como todas as outras, fica disponível no IGTV, aqui do Insta da Cult. E depois vai lá para o nosso canal no YouTube, youtube.com/cultcultura. Já tem várias lives lá e daqui a pouco essa aqui também estará. Priscila já entrou aqui, vou esperar ela mandar o aceninho aqui pra gente convidá-la, tá? Gente, alguns outros recadinhos. Nosso livro está à venda, cultcultura.com.br/livro. A gente fez um lançamento com a Helena Galante no canal da Cult Cultura. E que você pode conferir lá no YouTube, e você pode comprar o livro físico, custa R$ 29,90 mais R$ 8,00 de frete, e também em formato digital, se você for jovem ou preferir. Tá lá na Amazon Brasil, é só procurar pelo nome Latíbulo, Latíbulo, escrever é terapia, publicar é coragem, tá? Vamos lá. E aí? Tudo bem, Léo? Tudo, e você? Tô bem também. Obrigada aí pelo convite, né, para estar fechando essa sessão de lives. Fiquei muito feliz, muito agradecida com o Isso aí, convite. imagina. Obrigado você pelo seu tempo, esse calor de Saara que está em São Paulo. Nós vamos Nossa, falar um pouquinho sobre sua atuação de atriz e, né, o título da conversa e outras cositas más, que aí você vai contar tudo que você faz. Eu já expliquei aqui um pouquinho sobre você, enquanto a galera está entrando. Obrigado aí para quem já está ao vivo. Retomo dizendo que essa live depois vai para o IGTV aqui do Insta e lá para o nosso canal no YouTube. Priscila, antes de falar sobre a sua atuação de atriz, conta pra gente tudo o que você faz. Você que está estudando, fazendo nossa. cursos e dá aula. Conta aí pra gente como é que é suas atividades, quais são. Eu brinco que o meu dia tem que ter umas 40 horas, assim, porque eu faço muita coisa. Eu tô fazendo faculdade pela manhã, depois à tarde eu dou aula. Alguns dias da semana eu também dou aula de manhã. E aí, à noite, eu faço pesquisa, porque eu estou fazendo iniciação científica também. Então, meu dia ele é muito cheio. Tá, vamos lá. Você faz faculdade Faço faculdade de nutrição. da aula de... Eu dou aula de teatro e canto e teatro musical. Também dou aula de interpretação da canção. Tudo relacionado ao canto e ao teatro. Então, técnicas de audição, interpretação da canção, aula de canto só técnica vocal e também aula de teatro. Tudo relacionado a esses dois pilares. E a sua pesquisa científica, onde você está fazendo? Ela é direcionada aqui? Minha pesquisa é mais para a área da nutrição. Eu estou fazendo na minha faculdade, que é a São Camilo, com colaboração do laboratório da USP, que é sobre pós-operatório de cirurgia bariátrica e deficiências nutricionais. É uma coisa muito louca. Então, Muito técnico. então esse título de Outras Cositas Mais, ele caiu como uma luva, porque eu faço muita coisa, além da minha profissão como atriz. E como uma atriz virou estudante de nutrição ou o contrário? Assim, conta a sua carreira pra gente. Bom, na verdade, eu sou artista desde que eu me conheço como gente. Eu comecei a estudar arte no balé. Eu fiz balé durante muito tempo. E aí o balé tem aquela coisa, né? Que se você não tem o físico, assim fica meio complicado você ser bailarina.
Então eu comecei a experimentar outras modalidades de dança, sapateado, jazz, e acabei um dia, sabe aquelas apresentações de final de ano de balé? Eu fui chamada para fazer um personagem. E eu falei, Tá. meu Deus, eu não sei, só sei dançar, né? Isso pequenininha. Aí eu fui fazer aula de teatro, desesperada, né? Nossa, meu momento como atriz, assim, criancinha. E aí eu descobri que eu gostava muito mais do teatro, muito mais de atuar, de contar essa história do que dançar. E aí eu migrei completamente da área da dança para o teatro, fui fazer aula de teatro. E eu resolvi ser atriz mesmo depois que eu assisti o Fantasma da Ópera, em 2005, se eu não me engano. Que eu falei, eu assisti, eu vi a Sarah Sarris, o nome da atriz, no palco. Falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero interpretar dessa forma. Eu quero contar histórias com essa qualidade. E aí eu não parei nunca mais de estudar, né? Eu emendei os meus estudos, eu estudava enquanto eu fazia o colegial. Depois que eu terminei o colégio, eu já fui fazer faculdade de artes cênicas e uma coisa começou a levar a outra, né? Dos estudos comecei a fazer peças de teatro e me tornei atriz, né? Eu acho que todo ator, ele sempre foi artista, né? Eu acho que isso é uma coisa comum entre os atores que eu conheço. Ele sempre teve essa alma de artista desde sempre. E é Per- isso. Perfeito. Antes da gente falar das experiências de atriz, os estudos, o que te levou para, que isso é uma curiosidade que eu nunca te perguntei, o Ah, que te levou para nutrição? pois eu sempre tive esse desejo de conhecer um pouquinho mais sobre a nutrição. Eu sempre gostei muito do corpo humano e de cozinhar e de realmente nutrir o corpo, né? Ai, quais são os alimentos que têm propriedades bacanas para o nosso corpo. E aí foi uma coisa assim do nada, Léo, de verdade, do nada. No meio do ano passado, em julho, na verdade, minha mãe, do nada, também entrou na faculdade de psicologia no começo do ano passado. E aí ela estava super feliz nos estudos, estudando. Ai, a prova, ai, o trabalho, sabe? Aquela pressão, tem que entregar tudo no prazo. E eu estava achando um máximo a minha mãe estudar. E eu sempre curti, né, a nutrição. E aí, no meio do ano, eu falei, vou me matricular também, seja o que Deus quiser. Me matriculei, nem sabia por quê, nem sabia, até hoje eu não sei se eu quero seguir de fato a área da nutrição. E aí me matriculei, tô conhecendo coisas fora da área artística, conhecendo pessoas diferentes, né, de outro nicho, e tá sendo uma experiência muito, muito legal. Que Então ba- foi do nada, assim, não tem assim, uma resposta. Foi do nada, caiu Foi assim. É, motivado meio pela sua mãe, assim, diretamente, né? sim. Sua mãe é jornalista, não é? Foi Minha mãe é jornalista, não é isso? jornalista. Sim, a minha mãe se formou em jornalismo, mas ela também exerceu pouco a profissão e depois também ela resolveu fazer faculdade de psicologia porque ela sempre gostou muito do tema. Psicologia é encantador, né? E aí ela resolveu também para brincar, mas ela é jornalista também de formação. Ela te influenciou, né, seu gosto pelas artes, assim, por conhecer, pesquisar, ler, atuar, enfim, ter contato com cultura e arte? Foram os dois, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. Eu acho que Uhum. principalmente o meu pai que me influenciou, mas os dois sempre me apoiaram. Porque o meu pai, embora ele seja da área do esporte, ele sempre falava assim, se eu não fosse jogador de futebol, eu seria cantor de pagode. Ele deve estar muito bravo comigo, medo dele. Mas ele sempre gostou de cantar, ele sempre arranhou o teclado, o piano. O meu primo também, por parte de pai, é músico. Ele
é multi-instrumentista, toca todos os instrumentos de corda. O meu tio também é multi-instrumentista, toca cordas, pandeiro, sax. Então, toda a família do meu pai sempre gostou muito de arte. E eu sempre tive contato muito com música, nesses almoços de domingo. Sempre sentava todo mundo, tocava uma coisa, fazia um improviso, um chorinho assim. E aí, essa influência foi passando um pouquinho para mim. Aí, quando eu decidi, não, quero estudar isso, os dois falaram, beleza. Então, e me apoiaram super. Perfeito. Você citou o seu pai, já falando da sua carreira artística. Você, desde pequena, teve contato com culturas de fora, morou fora por conta da carreira do seu pai e também porque você foi estudar teatro e tal. Fala um pouco pra gente dessa vivência no exterior de forma geral, né? E especificamente sobre a parte de teatro, assim, o que você estudou, como é que foi o começo, você teve contato com bastante coisas legais. Sim, eu morei fora do país, do Brasil por muito tempo. Passei minha infância toda no Japão. Quer dizer, uma parte da minha infância no Japão, voltei para o Brasil, depois eu fui para a Espanha, fui de novo para o Japão, voltei para o Brasil de novo, uma salada mista. E fui agora, por último, para os Estados Unidos, para Nova York, que eu fiz o meu curso profissionalizante em teatro. Então, minha experiência fora do país com arte foi apenas nos Estados Unidos. Nos outros lugares eu era muito jovem, então sempre fiz balé, né? Sempre fiz balé, então fiz balé em todos esses países. Mas a minha experiência artística fora do país foi em Nova York. Eu fui para lá em 2015, fiquei 2015 inteiro e depois 2016 estudando teatro musical. Mas não só o teatro musical, eu estudava interpretação, canto, vários tipos de dança, eu estudava como misturar todas essas áreas, eu estudava direção, eu estudei muito direção, interpretação para câmera, eu cheguei a fazer alguns curta-metragens, longas-metragens. Então, por mais que o nome do curso era Curso Profissionalizante de Teatro Musical, não era só teatro musical que o curso tratava. E foi uma experiência maravilhosa, assim, eu amei. Eu pedi para você falar um pouco dessa questão de você ter morado em outros países, porque eu tive uma conversa informal uma vez com seu pai sobre a área dele de atuação, né? Ele é ex-esportista, trabalha ainda com esporte, mas ele falava muito dessa questão da diferença de educação, né? Como é nos outros países, principalmente no Japão. Ele citou muito o Japão. E como afetava desde pequenas pessoas, né? Obviamente, assim. E como muita coisa na vida dele mudou pela questão educacional que ele vivenciou nesses países, né? E você tendo visto isso desde jovem, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente notar, porque infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem sérios problemas, né, educacionais e culturais para não só, né, mas principalmente para poder resolver. E o que você quando você voltou para o Brasil, você estudou alguma coisa, trabalhou com teatro? Como é que foi essa sua experiência no Brasil, depois que você fez toda essa bagagem de estudo lá em Nova York? Antes de falar de como foi a minha experiência, eu posso falar um pouquinho do Japão? Claro. Eu tenho muito carinho pelo Japão, já que você falou sobre. No Japão, eles têm uma questão que, de fato, é completamente diferente daqui do Brasil, que eles sempre estão pensando no outro, né? No Brasil é assim, cada um por si, e é isso aí, eu vou fazer o que for melhor para mim. Lá no Japão, não. Eles sempre estão pensando no outro. Então, desde pequenininha, era sempre repartia as coisas, você compartilhava as coisas, compartilhava experiências, né? Não físicas, mas experiências com as pessoas. Uma coisa também parecida com o que está acontecendo aqui, né? Sempre que você tinha algum resfriadinho, você já usava máscara, porque você tinha um comprometimento de não contaminar o outro. E eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei resfriada, e era resfriada, pus a máscara
E todo mundo ficou olhando pra mim, tipo, nossa, o que você tá Parece fazendo doente com essa terminal, né? máscara com a gripe? E eu falava, como assim, né? Tipo, as pessoas não se preocupam com o outro. E às vezes ficava resfriado, fazia assim, né? E eu já cumprimentava os outros. Então, brincadeiras à parte, mas lá eles têm esse comprometimento com o coletivo, que é bem diferente aqui do Brasil. Eu acho que eu sempre cresci indo e voltando, mas eu sempre cresci pensando muito no outro, nessa questão que é básica da educação lá deles. Bom, agora respondendo a sua pergunta, o que eu fiz quando eu voltei? Antes de voltar, eu queria ficar lá. Eu já estava vendo advogados para conseguir o meu visto de artista internacional para eu poder trabalhar, que é muito complicado, né? Tem uma burocracia bem específica aí. E aí não estava dando certo, era muito caro o advogado, eu tinha muitos passos específicos para fazer. E aí, nesse meio tempo, eu pensei, né? Se eu voltar para o Brasil, mas essa não era a ideia inicial. E aí eu comecei a mandar e-mail para algumas escolas, porque eu já queria voltar e trabalhar, para dar aula, já que eu tinha formação de curso superior e também tinha esse curso técnico, falei, eu vou dar aula. E eu mandei e-mail para uma das primeiras escolas que eu mandei. O primeiro contato que eu fiz foi o Célia Helena, que foi a escola onde eu me formei na graduação. E aí eles gostaram muito, né, do que eu tinha a oferecer e logo já me ofereceram uma oportunidade. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei trabalhando como professora de teatro lá no Célia Helena, mais especificamente não no Célia Helena, mas na Casa do Teatro, que é um curso livre para crianças e adolescentes que o Célia oferece. E aí eu foi minha primeira experiência como professora, né? E comecei dando aula de teatro musical lá, que na Casa do Teatro eles têm várias modalidades de aulas, que eles têm aula de circo, aula de câmera, aula de circo, pessoa ainda. Peguei e inaugurei essa atividade aí para eles. E aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aula só de teatro, lá na Casa do Teatro também. Eu passei a dar aula também, dar aula de canto particular. Depois eu fui dar aula na Promenade, na escola de dança lá em Higienópolis. E fui começando a lançar aí minha carreira como professora mesmo. Desde que, assim, a partir do momento que eu saí dos Estados Unidos, eu comecei a dar aula de arte em geral. Hoje você dá aula só por conta ou você ainda está por alguma instituição ou todas essas que você citou? Como que está isso? Não, hoje eu dou aula só por conta. Só Dou particular? aula particular, principalmente para pessoas focadas aí na parte do canto e do teatro. Não precisa ser do teatro musical especificamente, né? Quando a gente fala canto, teatro, já vem Broadway na cabeça, não. Claro. Mas a interpretação da canção, né? Muita gente sabe cantar, isso é uma coisa que eu vejo muito. Muita gente tem uma voz bonita, sabe cantar e não conta história nenhuma, não interpreta a canção, né? Não chega até com verdade aquilo que está sendo passado. Então, eu tento unir essas duas coisas que eu dou, trazendo a técnica do canto com a parte do teatro também, essa coisa de contar a história. Mas só por conta. E Priscila, você dava aula presencial? Sempre foi à distância? Como é que tá essa questão aí com a pandemia? Como é que foi? Sempre foi presencial. No começo, eu fiquei meio, né, como que eu vou dar aula de canto particular à distância, né? Quando teve a pandemia, tomei um susto, todo mundo, né? Teve que adaptar. E aí eu
baixei vários aplicativos aqui, o Zoom, o Whereby, o Skype, não sei o quê. O Teams, isso aí, todos, eu tenho todos já. E aí a gente teve que adaptar, né, para aula de canto. Tem umas questões assim com a questão virtual, que é o delay. Às vezes não. Eu toco uma nota, eu toco um acorde e o aluno escuta depois. Então, se eu vou tocar a música, o aluno vai cantando em outro tempo. Então, fica uma confusão, porque ele não consegue me acompanhar e eu não consigo acompanhá-lo. Então, tem essa questão do delay aí na música que é muito chata, na aula de canto. E também tem a questão de... É muito difícil fazer um arranjo com as duas vozes, sabe? Quando tem a voz principal e tem que fazer a harmonia, meio coral, assim. Isso é muito difícil pela mesma questão do delay, porque um tá cantando a música num tempo, o outro quer acompanhar e começa no outro tempo, aí fica meio... Não casa, né? Não casa. Mas de resto tem a praticidade, né? Esses são os contras, mas tem os prós também, né? Tem a praticidade de você fazer aula na sua casa, muito mais confortável, né? Para você cantar, você precisa estar confortável, soltando a sua voz, né? Emitindo esse som. Se você tem muita amarra, o som ele não sai com tanta leveza e naturalidade. Então, tem várias questões aí também positivas, né, principalmente a praticidade e outras questões, elas vêm bem relacionadas a isso, sobre fazer aula de canto virtualmente. E você eu vou falar mais especificamente do teatro agora, mas você fez alguma coisa nesse tempo de pandemia voltado à atuação, alguma coisa, alguma experiência, vídeo, virtual, como é que tá? Fiz mais para brincar algumas coisas no meu Instagram. Eu gravei uns videozinhos com arranjo de voz também. Eu cantei, fiz um vídeo com um amigo meu, pista. Então, se vocês quiserem, confere aí no meu IGTV, tem algumas coisinhas. Mas, como assim, atuação, não. Só dando aula mesmo. Agora vamos falar então de teatro. Você falou que voltou dos Estados Unidos, fez um monte de coisa por lá, mas conta as peças que você participou, seja como atriz ou fazendo alguma coisa lá, e o que você já fez ou que está tentando fazer aqui no Brasil após sua volta. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fiz algumas peças aqui no Brasil. Eu fiz uma montagem Miseráveis, eu fiz peças Morte e Vida Severina com o Marco Antônio Rodrigues, eu fiz Eles Não Usam Black Tie com a Joana Dória, coisinhas aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, teve esse... Agora deu uma falhadinha, eu ia falar isso. Fugiu a imagem, Tá. Agora eu tô conseguindo te ouvir, vamos lá. Tá, vamos tentar de novo. Eu estava falando que eu fiz algumas peças aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu também fiz peças lá, cabaré com o Nathan Brewer e a Deidre Goodwin como coreógrafa, e o Nathan Brewer como diretor e a Deidre Goodwin como coreógrafa, no qual eu fui dance captain. Eu fiz Carousel com o Chad Austin, eu fiz Eurydice com Seth Rice, eu fiz Street Ride, que foi um longa-metragem com uma diretora, Blanche Baker, que está como melhor atriz, coadjuvante, se eu não me engano. E alguns curtas-metragens lá. Que foi mais difícil lá foi a questão do sotaque, porque o idioma eu já dominava, falava. Depois de 3 meses, já estava falando qualquer coisa, the book is on the table, tá tudo certo, já estava conseguindo comunicar. Mas o sotaque foi puxado, principalmente porque uma dessas, duas, na verdade, mas uma dessas peças, Carousel, era um sotaque de Coney Island. E aí era um sotaque específico
específico de lá. Então, primeiro tinha que deixar meu sotaque neutro para depois fazer o sotaque deles. Então, tive que ter um fono comigo o tempo todo, que eu tava como um personagem lá, então não tinha como meus pais, né? A minha personagem tinha os pais também na peça. Não tinha como meus pais falarem num sotaque e eu falar em outro, né? Ia ficar meio assim. Então, tive o tempo todo um acompanhamento para esse sotaque. E depois, o cabaret, era um sotaque alemão, de cabaré da Nossa. Alemanha. E a minha personagem era Finti, por mais que eu não tivesse o nome da personagem. Então, por mais que não tivesse muita fala, né? Ela tinha uma coisinha outra francesa. Então, eu, brasileira, fazendo uma peça nos Estados Unidos, onde os personagens têm os sotaques alemão, e meu personagem era francês. Aí eu fiquei, bom, foi uma salada mista, mas até pelo fato de eu ser brasileira, assim, algumas questões paravam, sabe? Eles confundiam o sotaque que não era americano com qualquer outro sotaque. Então, tive essa dificuldade lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei basicamente professora, mas eu fiz a peça, eu fiz parte da companhia Promenade, onde eu fiz apresentações, assim, era mais uma questão de participar de eventos, assim. Então a gente cantava Queen e fazia números, né, de teatro musical, números específicos. Depois eu fiz a peça O Avesso, que foi muito, muito legal, foi uma experiência muito bacana aqui, com a direção do Hudson Glauber, que a gente fez a peça tanto aqui em São Paulo, depois a gente foi para o Rio, e agora eu estou com... Priscila? Ops, deu uma fugidinha. Aí voltou. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo a Priscila, gente? Ou só eu que tô com dificuldade aqui? Se vocês puderem comentar aqui, deu uma fugidinha na sua imagem e eu não sei se eu não consigo te ouvir. Eu não sei se você tá me ouvindo. Problemas técnicos, gente. Priscila vai voltar já já. Deu uma interrompida. A imagem dela travou aqui para mim duas vezes e caiu, mas ela já voltou. Vamos lá, vamos lá. Ah, aí, tá ouvindo? A gente não estava te ouvindo. Com... eu vi aqui, ó, Aí, não tô ouvindo, não tô... agora voltou. Agora tá tudo Congelou certo. a imagem e depois sumiu. Tá tudo certo. Dá para te ouvir bem. Onde vocês... Ótimo. Onde que parou aí Você estava que eu tava contando falando? das peças que você encenou, falando sobre o Avesso que estava aqui, que foi uma experiência muito boa. Ah, E aí começou a travar. Só antes de sim. agradecer o pessoal que entrou aqui. O Nilo, que está aqui, que já foi entrevistado. Joseli, a Bianca, que trabalhou com a gente. Cristina Maciel Sampaio, que eu acho que é sua parente, não é? Mamãe. A Minha Tá que tá mãe. aqui, Rafa Sampaio. Érica Ultimé, que vai ser sua colega de peça, a gente já vai falar sobre isso. E a Laura Carreira. Tá bom? Vamos lá. Sim. Retoma aí seu Travou bem na comentário. parte mais interessante, né, Léo? Que eu ia falar Isso. que agora a gente tá com algumas cositas, né? Alguns projetos nossos e algumas coisas aí. E não sei nem se eu posso falar sobre como Pode, que mas né? antes da... Gente... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Não, vamos falar com certeza. É que antes de falar, eu queria te fazer uma pergunta específica. Agora que você está Claro. passando por esse processo aqui, assim, pode ser que seja igual lá, alguma coisa, mas eu acredito que seja bem diferente.
Lá você talvez seja convidada, escalada, enfim, né? Faz todo um processo para poder ser atriz. Aqui você está pegando o projeto, vemos como monta, indo atrás de recurso, né? Que é uma parte anterior. Sim. E a gente tem aqui na Cult todo um trabalho de tentar falar sobre a cadeia mesmo das áreas de economia criativa e, obviamente, do teatro. Eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença entre o que você vivenciou lá, do ponto de vista da produção. Olha, Tá. minha parte era assim, agora eu estou passando por isso, né? Que são coisas diferentes. E até dentro da produção, quando você foi atriz aqui, lá, o que assim, substancialmente tem de diferente entre o que você vivenciou em Nova York e aqui no Brasil? Ai, tudo. Pronto, é isso, tudo. Pronto, tudo. Então vamos explicar isso tudo. Não, é lá muito difícil. Assim, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que faz produção e tá exercendo um outro cargo dentro da peça. Não existe um produtor e diretor. Existe alguns nomes muito específicos, muito renomados, assim, que fazem os dois. Mas é muito difícil você começar do zero, assim, não. Sempre tem uma equipe que faz a produção. E para você entrar como elenco, é sempre teste. Não existe, a pessoa foi convidada, assim, de vez em quando, não existe um elenco convidado que foi chamado pelo diretor, não. Eles abrem o teste, até por uma questão da própria organização lá do teatro, para dar oportunidade para todo mundo. Eles sempre abrem o teste. E tudo bem, pode ser que esse teste ele seja meio, eu vou dar preferência para a pessoa com quem eu quero trabalhar, essas coisas, pode ser que seja assim, mas sempre tem teste, sempre tem audições, né? Tanto para teatro, quanto para teatro musical, para tudo, para eventos, tudo. Aqui não, aqui raramente tem testes para teatro, eu nunca vi, assim, é sempre o pessoal que se junta pela própria história do teatro brasileiro, né? Tem a questão do grupo, dessa questão, né, do coletivo fazendo o teatro. E aí se monta de tudo, né? Desde o começo, tudo. Então aqui é muito comum você ver um ator fazendo produção, ou o ator ele também é o diretor. É muito comum ver isso. E foi uma coisa que eu tive que aprender. Eu tô aprendendo ainda, né? Porque aqui não dá para você ficar esperando abrir teste, esperando ser convidado. Não, você tem que ter a ideia e vender a ideia, né? Produzir a ideia e vender a ideia. Então, eu tive que aprender mesmo como que funciona, porque é bem complicado, tem todas as questões, né? De patrocínio, lei de incentivo, tem outras coisas que precisa saber, além de atuar, né? Então, Eu isso. acho que a principal diferença que acontece é porque lá há uma indústria consolidada, então eles têm procedimentos, regras, sindicatos Sim. mais atuantes no que diz respeito a todos esses processos e legislação. E aqui é muito empenho da pessoa, né? Assim, aqui a cultura já não vou dizer desorganizada, mas ela tem pouco incentivo, não só financeiro, né? De forma geral, assim. A gente tem várias barreiras e vai muito ali do ator, do diretor, ou do interessado, dramaturgo, enfim. Querer iniciar um projeto e aprender toda essa coisa que você está vendo, essa burocracia. Nossa, é muito difícil, Léo. É difícil. É Tô difícil, mas apanhando aqui, mas eu tô aprendendo. difícil, mas quando dá certo é muito bom, né? Bom, você citou É. os projetos, né? Uhum. A Priscila, está conosco em 2 projetos, na verdade em 3, mas por enquanto em 2 mais consolidados. Um até que eu citei aqui, a Sim. Érica, que ela também estará conosco. Ela está aqui vendo a live. Chama Sonho de Herói, que é uma peça infanto-juvenil. Ela vai acontecer, a gente já conseguiu parte do recurso. Aí estamos agora essas questões de pandemia, mais recursos para fazer mais apresentações. Ela, por enquanto, vai ser feita no interior de São Paulo, né? Mas a gente deve tentar trazer uma temporada. Deve não. Vai tentar trazer. Vamos ver se a gente viabiliza aqui
pela cidade. E você tem um projeto para público adulto, Peça Fêmea. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como ele começou, é feito com amigos seus, né? Comenta um pouquinho para nós. Sim. O Fêmeo, ele surgiu, foi uma ideia do Gabriel. Ele queria contar uma história, fazer uma comédia, mas sobre um assunto muito, muito pertinente, né? Que é essa divisão, né? Essa binaridade, essas coisas que são colocadas, né? O que uma mulher deve fazer e o que um homem deve fazer, né? Então, a gente brinca, a gente inverte os papéis, né? Nessa peça, nessa comédia, colocando o que é esperado de uma mulher num personagem masculino e o que é esperado de um homem num personagem feminino. Então é uma miscelânea, é uma bagunça. Essa peça ela é feita de 12 esquetes, é uma peça escrita pela dramaturga Gabriela Lemos, né, com a direção do Hudson Glauber. E são 12 esquetes cômicas individuais, falando sobre episódios cotidianos, né, coisas que a gente vê todo dia, que acontece com homens e mulheres, e só que trocado, invertido. E a gente está num processo ainda de produção dessa peça, mas as leituras são muito divertidas. A gente começa a ler, a gente já começa a rachar o bico no meio da leitura. E nessa peça a gente tem o Gabriel Vaccaro, né, que ele é o idealizador do projeto. Temos o Emílio Farias, temos a Ju Trevisol, Marcela Tavares e Gabriel Moura. E a direção que eu já falei, né, do Hudson Glauber, e vocês aí com a gente na produção. Estamos ajudando a produzir. Falando em produção, sim, eu queria te perguntar uma coisa. Você está consumindo... A gente teve uma recente live com o Edinho, né? Que você já conhece, vai ser produtor do Sonho de Herói, vai para o Fêmea. E conversamos com a Cris Werson, que é dramaturga, roteirista e da Culpa da Carlota, e com a Ágata, que trabalha com audiovisual, dessa questão do o que está acontecendo aí com o teatro, na internet é teatro, drive-in é teatro, não sei o quê, e a gente, olha, não temos... Não é, né, a maioria, a resposta assim, unânime, não é teatro, mas nós chegamos à conclusão também que não tem muita importância, né? A gente precisa continuar produzindo e fazendo. Como é que você está vendo isso? Você tem consumido conteúdo teatral online? Foi alguma experiência dessas de drive-in? Como é que está com você como atriz? Né? O Edinho fez uma que me parece que foi a primeira no Brasil, talvez no mundo, que foi a Valsa de Lili lá no Centro Cultural. Valsa de Lili. Isso. Como é que está isso aí para você? Eu tô consumindo sempre porque eu acho que não pode parar, né? Então eu tento fazer o máximo da minha parte. Mas é um outro formato mesmo. Uma das coisas que eu tenho visto bastante é a Rede de Leituras, do Thiago Albanese, de um amigo meu, que ele coloca sempre, ele faz leituras de peças completas no Instagram. Então, é uma forma do pessoal trabalhar, né? E não parar na medida do possível. Eu também vejo bastante coisa de música, porque por causa dessa minha parte da música, eu tenho que... eu sou dessa tribo também, né, da música, então eu vejo muita coisa de música, de lives no YouTube, lives no Instagram, mas é assim, dentro da medida do possível, né? A gente sabe que vai dar um gap aí, uma barriga aí na parte artística, mas eu tento sim assistir o máximo de coisas que eu consigo, mas de maneira virtual e sempre segura, né? Seguindo as recomendações, né? Mas é isso. Você falou sobre música, você tem algum projeto que envolva teatro e música, ou que seja só de música que você queira levar aos palcos, ou fazer alguma experiência, assim, ou você tá mais, vamos pro teatro mesmo? Eu sou mais o teatro, assim. Por enquanto eu tô sem projeto nenhum de música. Eu gosto muito de música, mas se fosse escolher
uma das três coisas do teatro musical que eu estudo, que é a música, o tripé, né, que é a questão musical, o teatro e a dança, sempre vai vencer para mim o teatro. Então, eu estou sem nenhum projeto. Então, se vocês quiserem me convidar, pessoal que está aí assistindo a live, para algum projeto de música, eu estou sempre em um projeto de música. Só de teatro mesmo. É que às vezes tem alguma ideia guardada, né? Que você fala, puta, dá para realizar agora, ou pretendo levar, ou vou trabalhar junto com o teatro, com alguma outra linguagem, né? Ela canta muito, viu, gente? Ela canta muito. Eu vi os vídeos. Obrigada, eu vi o vídeo que você tava uma vez com seu pai e uma criança com algum tipo de deficiência, eu não me recordo direito. E você cantou ali, eu falei, nossa, mas ela nunca falou isso aí não pra gente. Tá enganando, eu não sabia, descobri por ali que você cantava. Foi uma menina, a Belinha, que ela passou por uma cirurgia agora, mas ela tem algum problema que impede ela de andar. E aí o pessoal do futebol, principalmente do Palmeiras, conseguiu fazer recursos, rifas, algumas coisas assim, eu não sei direito o que era, para ela ter esse dinheiro para fazer a cirurgia. E aí tava lá o meu pai junto, foi meu pai que foi convidado, né? Eu fui meio de tabela, assim. E aí eu percebi que ela não era muito fã de futebol, não, sabe assim? Lógico que o Palmeiras estava fazendo um grande ação, feito, assim, né? Ajudando bastante, uma importante ação, mas ela não era muito fã de futebol, não. E quando eu percebi, né, o que estava acontecendo, uma menina jovenzinha que não conseguia andar, automaticamente eu lembrei da Ariel, da Pequena Sereia, né? Que o sonho dela era andar na superfície, ir para a superfície. E aí eu na hora, né? E aí eu falei assim, você gosta da Ariel? E eu adoro a Ariel, né? Eu acho que até para essa questão dela se identificar. E aí eu comecei a cantar a música da Ariel, tô até arrepiada aqui. Ela começou, primeiro ela falou assim, você é uma princesa? Aí eu falei, a gente é uma princesa, nós somos princesas. E aí ela ficou muito emocionada, muito feliz. Eu acho que ela se identificou com a Ariel e agora ela passou por uma cirurgia. Agora eu não sei como tá o caso, mas essa foi um momento muito especial, assim, que eu consegui tirar um sorriso. Ela estava tão nervosa, tão acuada naquele ambiente, consegui tirar um sorriso e veio uma esperança, né, de uma criança que foi demais aquele dia. E esse vídeo tá publicado em algum lugar, Pri? Tá no meu Instagram, tá no seu só. Instagram? Porque foi algo muito... Eu não fui lá pra cantar, ela não foi lá pra me ver, foi uma coisa assim, que falei, vou cantar uma música pra ela. E aí o meu pai gravou, então é totalmente a capela, não sei nem se tá no tom certo, mas também não importa essas coisas, né? Mas eu coloquei, foi um dos momentos muito emocionantes que eu falei, tá vendo como a arte consegue mudar de fato a vida das pessoas, assim, mesmo que seja um segundo. E tá aí, se vocês quiserem ver. Nós vamos dar visibilidade no final da live, a gente fala aqui, depois a gente mostra. Só aproveitando aqui, o Pedro Casella, não sei, disse que você canta demais. E a Ju ele é um também. super músico. Tá vendo? Aí, ó. Então tá mais do que confirmado o que a gente estava falando. Mas foi legal a gente ter tocado nesse assunto, porque especificamente eu falei, né, que tinha um outro projeto, que tem um projeto do Edinho, que chama Quando Canto Irapuru, que também é um projeto infanto-juvenil, assim como Sonho de Herói. Só que o Sonho de Herói ele é para os palcos e também para trabalhar com associações, né, que a gente faz bastante trabalho aqui pela CUT, você sabe, né, pela Carbono, com associações que trabalham com crianças vulneráveis e tal. Você teve alguma outra experiência? Eu pergunto isso porque eu sei que tem muito projeto do seu pai, né, desses de futebol esporte, que a gente também participa de alguns, mas tem algum outro projeto que você já trabalhou com criança ou algum público vulnerável, seja de qual for a idade? E se você acabou de citar essa questão da transformação, que eu acho ela super importante.
E o teatro é excelente, música é excelente, mas qualquer coisa que a gente faça é bacana, né? É, como você está vendo agora, aí é uma coisa mais, uma opinião um pouco mais pessoal e forte no sentido assim, de tudo que está acontecendo no nosso país com relação ao desmonte de cultura e as dificuldades, né? A gente está indo na contramão com um projeto. Como você vê, né, esses projetos voltados a esse público de arte e tudo que está acontecendo nesse ambiente político, assim? Você que vivenciou outras Ai, coisas, né? sim. Primeiro, é inegável, assim, é indiscutível que a cultura ela tem um papel muito importante na formação de qualquer indivíduo, de qualquer sociedade em geral. Então, isso para mim é indiscutível, né? E toda a questão sociopolítica, toda a questão atual, né, que a gente está vendo nesse novo governo, nessa nova gestão, meio que querendo desequilibrar não só a cultura também, mas tem outras questões também da educação, que eu não vou entrar nem nesse detalhe, mas é um pouco... Eu fico um pouco não, eu fico frustrada, né? Eu fico muito, muito triste. É uma outra experiência, não é outra experiência, mas outras experiências que eu tive, assim, que eu percebi como a arte, ela consegue contribuir para a formação de um indivíduo, são as experiências que eu tive na Casa do Teatro como professora de teatro. Eu via crianças, lá eles têm uma questão de inclusão maravilhosa, né? Então, eu tinha alunos que eles tinham tinha a Valentina, que ela tem síndrome de Down, e ela era o lugar que ela pedia para fazer aula de teatro, né? Era o lugar que ela tinha, que ela conseguia, eu acho que ela está fazendo aula até hoje, que ela consegue se expressar, que ela consegue ser tratada de igual para igual, sempre respeitando as questões dela, as limitações dela, mas ela consegue brilhar, né? Contar a história dela, ser quem ela quer ser, né? Tenho outros alunos também que passaram por várias experiências legais, assim, como estudantes de teatro lá na Casa do Teatro, que eu vejo que a cultura, o teatro, ele dá um espaço muito importante e ele ajuda na formação do indivíduo de uma forma muito construtiva, muito, muito significativa, muito importante, muito satisfatória. Perfeito. E uma coisa que eu queria te perguntar, você teve algum projeto ou alguma coisa que você viu que em Nova York fosse muito legal? Você falou, puta, vou tentar trazer esse negócio aqui para o Brasil, que pode ser interessante, que você Sim. possa falar, obviamente. E sim. Algumas coisas que eu vi lá, umas eu posso falar, outras eu não posso falar. Claro, isso que mas pode. Lá tem várias peças, né? A arte lá nos Estados Unidos, ela é muito dinâmica. Então, o tempo todo semestre, assim, tem uma peça que dá para uma peça maravilhosa, bombástica, seja teatro musical, seja peça convencional, só de teatro, monólogo, peças grandes da Broadway, que são sensacionais. Agora, a peça que está bombando lá é o Hamilton, não sei se você ouviu falar. Mas o que eu não posso dizer muitas coisas, não sobre o Hamilton, mas sobre outras peças, sim. Mas eu sempre assistia já fazer isso para o Brasil. Eu tenho uma amiga, a Rafaela Raposo, que é brasileira também, morava comigo, e ela sempre brincava que eu já tinha essa veia de produção, porque eu olhava e falava assim, nossa, isso no Tuca Arena ia ser o máximo, sabe? Eu já conseguia pensar como que seria a adaptação aqui para o Brasil. Mas posso falar até agora. Essa parte, assim, você tá... É fácil a parte burocrática? Tem alguma coisa que você possa comentar nesse sentido? Porque Sim, claro. tem gente que tem vontade, mas não encara, primeiro, por achar que talvez seja
difícil financeiramente, ou porque quer ir vivenciar primeiro, mas a questão de burocracia mesmo. Fala, ai, puta, mais uma coisa. Sim. Você tem que comprar os direitos autorais em dólar. E não Ah, é assim, os direitos tá, autorais da tá 5 e peça. tralalá agora, então Tá tem uma tranquilo, barreira. tá tranquilinho. E não é só os direitos autorais da peça. É da peça, da música, da direção. Se às vezes o musical, ele não vende só a história. Você tem que comprar a produção do jeito que tá. A peça musical do jeito que tá. Então você tem que comprar o arranjo, direitos autorais do arranjo, da direção. Então é um valor Considerável. meio salgadinho. E lá tem uma coisa que é interessante também. Lá existem plataformas, existem sites que cuidam dos direitos autorais das peças. Então você cria uma peça, por exemplo, o nosso Sonho de Herói, e a gente vai colocar numa plataforma nessa questão, os direitos autorais. E aí uma pessoa de qualquer país, ou uma montagem escolar, por exemplo, quer produzir aquela peça. Eles vão procurar dentro das 3 grandes plataformas, né, que tem lá, o título da peça, o título da produção, do diretor, e vão comprar a peça lá nessas plataformas. Então é muito fácil. Você fala assim, nossa, como que é comprar uma peça dos Estados Unidos? É muito fácil. Você entra no site dessas plataformas, e aí, você entra nessas plataformas, aliás, e procura, conversa, já manda um e-mail, né, ou já lá mesmo já abre um chat específico para você entrar em contato com o pessoal, e eles perguntam, é uma peça para profissional, uma peça escolar, uma peça, essa versão é amadora, o que vocês querem fazer? E aí já tem até aquele simulador de preço, de quanto vai ser. Eles têm tudo certinho lá, é bem mais fácil do que aqui. Aqui a gente tem as entidades de classe, tem alguns mecanismos, mas é complicado, ainda mais se for obra de escritor ou de gente que foi famosa, dependendo dos herdeiros da família. A gente tem aqui também um vídeo com o Eros falando sobre direitos autorais na primeira temporada do Profissões. Tem material que eu e a Thaís fizemos, mas é complicado. E aí eu aproveito, porque você tinha, mas tem, porque isso pode acontecer, a ideia de realizar o projeto do Gato Malhado e Andorinha Sinhá do Jorge Amado. Sim. E tem algum outro escritor ou alguma outra obra que você tenha muita vontade de trabalhar, assim? Que você possa citar? Eu sou muito, muito fã do Sam Shepard. Eu acho que ele é um escritor muito casca grossa, para não dizer outra coisa. Só que ele não é uma peça que afasta as pessoas, né? Às vezes tem uma peça, ele escreve coisas, às vezes a gente vê coisas que são muito positivas, muito, não sei dizer, né? Mas umas peças muito difíceis de serem, não são acessíveis, né? Não são assim para a plateia. E o Sam Shepard não. Ele fala o que ele quer falar de uma forma bem assertiva, só que a gente se identifica, a gente fala, nossa, que legal essa peça. Então, eu gosto bastante do Sam Shepard e eu tenho desejo de produzir, sim, alguma peça dele no futuro. Se possível, próximo, né? Esse futuro próximo, se possível, né? Se a pandemia deixar. Não, vai. Espero também, mas vai. E bom, a gente está se encaminhando aqui. E tem outros também, né? Citar? Eu gosto muito de Shakespeare. Eu sei que pode ser até um pouco antiquado, né? Demodé, mas eu gosto muito de Shakespeare. E eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa, em relação a poemas de Shakespeare. Tem um outro livro que eu gosto muito que chama Spoon River. Tá acabando nosso tempo, é isso? Faltam 5 minutos, mas dá tempo, pode falar. Ai, tá. O Spoon River é um livro muito legal, em que é um livro de poemas, só que, na verdade, esses poemas são memórias póstumas de pessoas que viveram em um cemitério. Na verdade, esse cemitério, ele existe,
E aí o autor, ele começou a ler as lápides e começou a escrever memórias póstumas das pessoas que estão enterradas lá. Então às vezes o poema número 1, o cara tá falando assim, minha esposa era tal. Aí o poema número 100 era a esposa do cara do número 1. Então os poemas, eles Se são... entrelaçam. Se entrelaçam. Só que você vai perceber isso quando você já tá no meio do livro, que você fala, nossa, a mulher tal não era aquela lá? E aí, mas são poemas independentes, né? São memórias independentes. Eu gosto muito. Eu não sei como produzir, se é audiovisual, se é teatro, não sei como é, mas eu acho esse livro muito inteligente. Eu gosto bastante do Spoon River. Bacana. Bom, agora sim, a gente está terminando. Agora deu. Eu tô falando que são 5 minutos, porque nas outras lives o Instagram cortou quando tava faltando um ainda, então não quero correr riscos. Pra gente finalizar, o que você tá, além de teatro online, o que você tá vendo? Série, filme, livro, para deixar de dica aí pro pessoal, ou outras coisas, obviamente. Já aproveita e emenda, deixa suas redes sociais, o Instagram, que o pessoal vai conferir o vídeo lá de você cantando a música da Ariel. E tá bom. É isso. E aí, se tiver mais um recadinho, você já fala. Série, eu tava assistindo várias coisas, assim, no Netflix, mas agora eu tô num momento meio família, assistindo coisas meio tranquilinhas. Eu tô assistindo muito Modern Family com os meus pais, a gente morre de dar risada com a minha família, então não é nada muito uau, né? Mas é muito divertido Modern Family. E eu tô lendo o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Ótimo. E que eu acho muito pertinente, porque a gente está vivendo, né? Essa questão, ele fala bastante, eu tô numa parte que ele fala tô relendo, né? Da questão do desmatamento, da gente perder o que é nosso. E eu acho que é muito pertinente porque a gente está vivendo. Então, eu gosto muito desse livro. E é o que eu tô lendo agora. Perfeito. Filme eu não assisti nenhum. Não? Então... Agora. Eu assisti vários, mas eu não tô lembrando de nenhum. Assisti Pantera Negra. Aí, tá vendo? Esse é um ótimo filme. Um ótimo filme. E uma triste perda, porque realmente o Chadwick Boseman era um ótimo ator. Olha, então é isso. Deixa aí suas redes sociais e mais contatinhos pra gente, tá? Só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. A gente fez o lançamento do livro na semana passada com a Helena Galante. E tem um dos contos que a Priscila pegou por conta própria e produziu um vídeo que a gente vai disponibilizar junto com o amigo dela, verdade. o Ergon. Com o Egon. Egon, não é Ergon. Egon Maciel. Ergon é do filme, isso. E ficou muito legal. Ele faz uma contação, assim, do conto que eu citei lá na live, que foi o conto que eu mais gostei. Então, já agradecendo, e a gente vai tocar esse projeto depois. Então, deixa suas redes sociais aí para o pessoal te contratar, enfim, ver seu trabalho e outras coisas. Nossa, eu não tenho Facebook, eu só tenho Instagram. Tá ótimo. Que é esse aqui, Priscila com SC e 2L, Sampaio C. E apenas, gente, eu sou muito péssima aqui para redes sociais. Não, tá ótimo. Só tenho isso. Então, a gente vai depois reforçar aqui. Pode falar. Eu tenho também algumas coisas no YouTube, eu tenho um canal do YouTube, mas a maioria, tudo que tem no YouTube tem aqui no Instagram. Então é aqui, tem que procurar entrando aqui no meu Instagram, procura aqui, tá tudo certo. É isso, gente. Fica de olho, então, que logo a Priscila vai aparecer aí com Sonho de Herói, com Fêmeo, outras peças, projetos audiovisuais. A gente vai divulgar aqui, a gente vai ver esse vídeo aí da menininha que a gente citou aqui. Vamos dar visibilidade também, porque é muito legal. E é isso, Pri. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por todo mundo que entrou aqui, os conhecidos da Priscila ou não, que deixaram recadinhos. A gente se vê em breve, só lembrando que a partir da semana que vem a live vai ser com a Thaís, o ciclo dela é em outubro, tá? Mas sim, toda quarta-feira às 17, tá? E espero que você volte em breve, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite e estarei aqui. É isso aí, gente. Daqui a pouco vocês precisam de mim. Daqui a pouco tá no IGTV e daqui uns dias lá no canal do YouTube, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Pri. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai.